Olá, gente, boa noite. Vamos aqui começar mais uma live aqui aqui no Instagram, no canal da Ribaçan, aqui no Instagram, nessa rede social. E hoje eu vou estar aqui conversando com o Marcelo Mourão, que já está aqui conosco, a postos. Vou fazer um breve resumo aqui sobre tua história, sobre tua trajetória, Marcelo, para depois você entrar. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, e você, tá ouvindo? Estou ouvindo sim, valeu. Então vamos lá. O Marcelo Mourão ele estudou História na Universidade do Rio e Letras, Língua Portuguesa e Literatura na UNESA. É mestre e doutorando em Literatura Brasileira, é também poeta, escritor, pesquisador, crítico literário e produtor cultural. Criou, produz e apresenta o Sarau Pólen, iniciado em 2008 no Leme, no Rio de Janeiro. Desde 2021, é o vice-presidente da União Brasileira de Escritores do Rio. Há textos seus publicados em várias antologias, periódicos literários, sites e revistas acadêmicas, tanto do Rio como de outros estados. Possui 4 livros solos, editado antes desse que nós vamos falar aqui. O Diário do Camaleão, poesia, temas em literatura de língua portuguesa, os diferentes olhares, crítica literária, Máquina Mundi, poesia e rotas e rostos, questões de literatura brasileira, crítica literária, publicado em 2019. Finalzinho do ano passado, início desse ano, publicou conosco, a Ribaçan, esse livro aqui, chamado Poememes. Já vou dizendo aqui que é um livro bem diferente do tradicional em relação à poesia. Você vai ver aqui, ó, todo poema que tem no livro, ele vem com um meme, né? Ou com uma ilustração, ou com um desenho. Enfim, são poemas mesmo, poemas verbais, tem o texto, mas vem sempre uma ilustração. Então, seja bem-vindo, Marcelo Mourão, boa noite, se apresente. Boa noite, Linaldo. Boa noite. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, editora Ribaçan. Boa noite a todos e todas. É um grande prazer, uma felicidade poder estar conversando com você, que é uma pessoa rara e uma pessoa que eu admiro bastante. Então, para a gente foi uma grande, para a gente que eu digo, a gente da Ribaçan, eu e o Lenilson, foi uma grande surpresa quando o seu livro nos chegou em mãos. É uma surpresa e um desafio, né? Porque é um livro, no mínimo, original em termos de poesia. A gente sabe que existe poesia visual, que remonta até a antiguidade, né? E poesia visual que se valorizou mais no Brasil a partir do concretismo, do poema processo, etc. Mas a proposta do Marcelo Mourão é uma proposta completamente diferente, né? E ao mesmo tempo antenada com os novos tempos, que é brincar, digamos assim, né? A questão lúdica mesmo de brincar com a questão dos memes, que é uma coisa que viraliza quase todo dia, tem um meme que viraliza na internet e tal. Então, o Marcelo teve essa ideia. Como é que surgiu essa ideia, Marcelo? Como foi essa, esse insight de transformar memes em poesia também, de que isso poderia gerar um livro e não apenas uma postagem aleatória no Facebook ou no Instagram? O interessante é que essa ideia veio como num estalo, assim, veio completamente acidental. Eu ia fazer uma postagem simples no Facebook de um poema ilustrado por uma imagem e não sei por que deu na minha cabeça de chamar, falar assim, olha, botar assim uma chamada, botar assim, então para vocês agora uma espécie de poememes. Eu estava errado, não era nada de poememes, era um poema com aquilo que muita gente faz, era um poema com uma ilustração dando os créditos, né? Que a gente encontra muito por aí. Só que o nome poememes veio como um relâmpago na minha cabeça e eu em 10 segundos falei, não, deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui eu acho que nem existe. Poememe, eu nunca ouvi falar em poememe. Eu mesmo me assombrei disso vir na minha cabeça. E aí comecei, não sei como, né? Tem gente que vai dizer, aí os de linha religiosa vão dizer que foi uma iluminação, mas enfim, foi um insight vindo sei lá de onde.
talvez dos meus estudos de vanguarda, enfim, não sei. Mas veio na minha cabeça, olha, uma espécie de poememe para vocês. Mas não era um poememe. E aí eu falei, bom, o que poderia ser um poememe? Será que dá para juntar poema e meme? E como eu já venho há um tempo namorando, gostando, adorando ver até onde a gente pode esgarçar o conceito de poesia, de poema, eu sou um leitor, um estudioso muito dessa área, e um entusiasta dessa área do concretismo, das vanguardas sessentistas brasileiras e oitentistas também, porque algumas oitentistas, que é o meu campo de estudo, também se propuseram a fazer de tudo poema, né? Quebrar convenções, promover esgarçamentos nos horizontes do que é poema, do que não é poema, é poesia, não é poesia, promover esses debates fazendo arte, né? E arte e crítica literária aí andando juntas, o pensar poético, a teoria poética andando junto com o trabalho do poeta, ou seja, se eu penso, se eu critico tanto minha época quanto épocas anteriores, o que eu agora tenho que fazer para que eu possa dar andamento à história da literatura? Então, acho que essa é uma das muitas e muitas questões que se colocam para o poeta que vai cada vez mais a fundo entrando na área de poesia, ou seja, qual é a minha contribuição para a contemporaneidade? O que eu posso fazer para caminhar para frente? Fazer o mesmo de sempre? Ou tentar coisas novas? É ousadia, não é ousadia? Eu vou me estrepar, não vou me estrepar? São desafios, são riscos de ser ridicularizado até, mas como havia dentro da minha cabeça uma grande esquematização teórica, eu comecei a pensar o meme, eu comecei a estudar o que era meme, dissertações eu li, monografias, teses sobre meme, que há muitas, principalmente na área de comunicação social e na área de psicologia, psiquiatria, como o meme influencia a comunicação das pessoas hoje em dia, como as pessoas estão se comunicando através do meme, a rapidez da comunicação do meme. À medida que eu fui estudar o meme e sabia bastante sobre poesia, eu falei, bom, eu acho que dá para fundir as duas linguagens, trazer coisas características do meme para o poema e do poema para o meme e fazer uma literatura que me atrai hoje em dia muito, que é o hibridismo, né? A hibridização dos gêneros, né? Por exemplo, de repente, quem sabe unir a poesia com teatro, que já foi feito, mas feito de que forma foi, né? Será que dá para fazer de outra forma? Ou seja, esses caminhos novos, essas tentativas têm me atraído bastante e realmente foi um estalo, surgiu acidental a ideia e eu falei, vou pesquisar e ver se isso vinga e, para minha felicidade, não só vingou, mas agora eu vejo que esse livro tão importante para mim percebo, um pontapé inicial na arte do poememe. Porque, na verdade, a coisa é muito mais profunda do que eu imaginava, o Linaldo. Por exemplo, aqui nesse livro, alguns poememes deram muito certo, eu consegui bridizar, muito bem bridizado, mas outros não ficaram tão bem colocados, outros a imagem apenas ilustrou o texto, isso não é interessante para esse tipo de linguagem que eu estou querendo. Então, assim, eu também estou sondando caminhos. Quer dizer, para mim mesmo é uma arte muito nova. Como eu sempre digo na minha mini biografia, é uma arte ainda em desenvolvimento. Eu ainda estou explorando, querendo que ganhe ramos, querendo que ela ela amadureça e ela possa se desdobrar em possibilidades outras. Eu já estou descobrindo, como eu estou convivendo com ela há mais de um ano, né? Agora completou há pouco tempo um ano, eu ainda estou tateando, mas eu acho que eu estou descobrindo novas possibilidades, outras, de misturar artes plásticas com poesia, que eu também tenho arte plástica desenvolvida, eu tenho quadros também que eu não tenho mostrado, mas um dia eu vou fazer exposições artísticas na área de pintura, né? Mas, assim, me interessa muito essa coisa dos campos se cruzando, das linguagens se encontrando, né? Então, você fala um negócio interessante aí, dessa hibridização. Um tempo atrás, quando eu morava em João Pessoa, eu tive um projeto com um amigo meu, fotógrafo, Antônio Davi, de fazer um livro, um livro híbrido,
poesia e fotografia. É uma coisa bem vinculada à outra. Então, ou meus poemas seriam inspirados na fotografia dele, ou a fotografia seriam inspirados em meus poemas. E a gente chegou até a fazer alguns na época, né? Mas aí depois aquelas coisas, a gente vai aparecendo outros projetos, aquilo vai ficando para um segundo plano, depois eu mudei de cidade, então a coisa ficou mais distante. Mas o que você propõe em Poememes é uma coisa completamente diferente, porque você brinca com a linguagem contemporânea, que eu acho é uma sacada ainda, que a literatura, inclusive nas universidades, nas escolas, as universidades ainda, o meio acadêmico ainda não está trazendo o mundo contemporâneo para a literatura. Ainda há aquele, talvez, um preconceito, quer dizer, você que é especialista na área pode me corrigir se eu estiver errado. Talvez um preconceito, enfim, há ainda uma resistência, digamos assim, de trazer para a academia, para as universidades, o que está acontecendo no mundo real, que é, na verdade, o que está acontecendo no mundo virtual, por ironia do destino. Então, fala um pouco sobre essa relação da poesia, da sua poesia, principalmente, e também do poeta Marcelo Mourão com a internet. Você também é uma pessoa que é muito dinâmica em redes sociais, você atua muito bem em rede social, está sempre interagindo, não só com leitores, mas também com outros autores e autoras. Fala um pouco sobre isso. Olha, eu acho que todos os poetas, se você for ver a tradição da literatura, o que veio, nos precedeu, os poetas, os mais bem-sucedidos, vamos dizer assim, tentaram interagir com o seu tempo ou traduzir o espírito do seu tempo, né, que em alemão é Zeitgeist, né, é o espírito do tempo. Então, acho assim, depois do meu primeiro livro, eu falei, olha, eu preciso dialogar com o contemporâneo, eu preciso dialogar com o que está acontecendo. Porque se eu não dialogar com o que está acontecendo, primeiro que é assim, a busca de um ar fresco na minha escrita, de temáticas relativas à tecnologia, à máquina, discutindo e debatendo e ironizando e problematizando o contemporâneo. Era importante que eu trouxesse isso para a minha literatura. Era importante para mim também, enquanto poeta, eu estar sempre em contato com o meu leitor. Se o poeta dos anos 70, 80 é o poeta que vai para a rua fazer a sua performance e buscar o leitor ali no cara a cara, no frente a frente, eu acho que hoje o poeta tem que ter assim, uma grande desenvoltura para conversar. Eu agradeço as tuas palavras elogiosas quanto à minha atuação na internet, mas eu sou tão autocrítico comigo mesmo que eu fico assim, nossa, eu devia gravar mais vídeos, nossa, eu devia estar atuando mais, eu devia estar mais presente, eu devia fazer algum tipo de abordagem que entrasse na casa das pessoas e pudesse mexer com elas ou provocá-las poeticamente de alguma forma. Então, assim, como eu acredito num poeta como um ativista político também, acho que o poeta não pode se apartar do seu tempo, da sua sociedade e do panorama político, né? Muitas das vezes as pessoas dizem assim, poxa, mas não é legal você mostrar que é de esquerda ou mostrar que é de direita, fica mais neutro, tenta ficar mais neutro e tal. Mas eu não consigo fazer esse tipo de poeta que quer conquistar as grandes massas. Eu acho que eu tenho um compromisso comigo e um compromisso de sinceridade com quem me lê. Então, assim, eu tento temas universais, tento temas contemporâneos, acho que o poeta tem que se projetar e falar com seus pares poetas, mas também tentar abrir o campo da sua fala e da sua arte para o maior número de pessoas possíveis. Poememes é uma busca disso. Uma das questões que estão ali atrás do trabalho, do projeto Poememes, é o lugar da literatura. É uma coisa antiga, né? Um questionamento antigo, dos concretos já faziam isso, quer dizer, dessacralização da poesia. A poesia é só para estar no livro? Não, a poesia é para estar na internet também. A poesia, o poememe, ele funciona nesse livro como um conjunto? Funciona. Mas se ele tiver só um poememe jogado ali no Facebook, sem o livro, ele vai funcionar também sozinho? Vai funcionar sozinho também. Então, essa era uma preocupação desse livro, assim,
que a poesia chegasse nas pessoas. Para minha alegria, esse livro tem sido lido por crianças. No outro dia mesmo, um amigo meu, crítico literário, que eu mandei o livro, falou para mim assim: nossa, minha filha de 9 anos pegou o livro a partir da capa, porque achou a capa engraçadinha, falou: deixa eu ler esse livro aí, que eu estou achando muito diferente. E aí a criança leu e falou: nossa, esse é divertido, pô, esse é interessante. Ele ficou até preocupado com algumas páginas que eram mais adultas, né? E aí ele estava ali coordenando a leitura dela, 9 anos, né? Porque ainda tem uma maturidade ainda não apropriada para a obra. Para alguns poememes ali, a criança ficaria... seria muito cedo para tocar em certos assuntos, né, que eu toco, mas eu fiquei feliz por causa disso, porque essa arte, por exemplo, 20 professores chegaram até mim, né, falaram: poxa, eu posso dar aula sobre? Aí teve uma professora do município, da escola municipal, que deu aula sobre isso, levou até os alunos de quinta, sexta série, sétima. O professor de ensino médio me procurou, já deu aula sobre isso. O universitário já também deu aula. Um expôs num congresso que ia dar uma palestra sobre a trajetória da poesia até os dias de hoje, né, com a cibernética, com a internet. Então, assim, foi uma obra que eu consegui, em síntese, aqui responder para você, que eu me alongo, desculpe por causa disso também, mas, assim, eu acho que o poeta tem que ser assim, ele não pode tentar ficar restrito ao livro. Ele tem que tentar dialogar com a internet, se possível, ir para a televisão. Eu estou de acordo com Leminski, com os tropicalistas. Eu acho que a arte não pode ficar parada num suporte só, e acho que a gente precisa estar atento a isso, deve fazer barulho com poesia. Me incomoda muito essa coisa dos livros da gente só serem lidos por poetas, ou por críticos literários, ou por público que gosta de poesia. A gente tem que também tentar esse público que está meio afastado, que acha que poesia é chato, ou que acha que poesia parou em Drummond, ou parou em João Cabral, e ver que existe uma cena contemporânea aí, pulsante ainda, e a faculdade também, para meu espanto, muitas das vezes elege nomes que ela incensa, que ela gosta, que ela adora, mas que não são nomes, por exemplo, como o meu, como o teu, como de outros vários poetas que eu podia estar citando aqui, que a faculdade ainda não colocou os olhos neles. Então, aí entra também, nessa questão que você colocou do meio universitário, a questão das políticas das panelas e dos grupos, e do grupo que apresenta tal poeta para determinado professor universitário, e a poesia chega, e tem muita poesia que não chega. O meu trabalho na universidade, meu recorte de pesquisa, é sobre grupos poéticos dos anos 80, da poesia de rua, da poesia oralizada. Não havia isso na universidade. Então, para mim, interessa muito levar os não canônicos para dentro da universidade e questionar o cânone. Por que existem... Esse cânone é feito dessa forma e não poderia ser feito privilegiando a voz das periferias? Por que muitas vezes os islãs têm que ter a Universidade da Quebrada, da Heloísa Buarque de Holanda, para poder levar a poesia popular, a poesia de favela, a poesia da periferia para dentro da universidade? Quer dizer, a universidade, se é que eu tenho que fazer críticas, e eu tenho muitas, uma delas é: por que virar uma ilha apartada do social? Por que virar uma ilha distante da poesia que está acontecendo agora? Então, isso que você falou realmente procede muito. Outro problema da faculdade é o desprestígio dos trabalhos acadêmicos frente à poesia visual. A poesia visual, a gente conta muito pouco trabalho acadêmico sobre poesia visual. A poesia visual tem pouco espaço dentro da universidade. Então, assim, como eu sou um cara meio doido, meio maluco, meio comprador de brigas, eu comprei a briga da poesia periférica, oitentista, e comprei a briga da poesia visual, que eu sou cada vez mais apaixonado, a poesia vanguardista, né? Então, discussões riquíssimas e a universidade não coloca em pauta e bota sempre as mesmas questões e fica uma coisa engessada. E você tem muita razão em falar nisso. Desculpa eu me alongar. Não, que é isso. Você está dando aulas aí para gente. Aproveitar aqui para registrar algumas pessoas que estão nos assistindo: a poeta Pocina Furtado, o Vianney Santos, que está com um livro muito bom de contos e que em breve estará saindo pela Ribação, o Vianney, o Zé Henrique Calazans, a Maria Célia Vieira, o Hudson Pereira, enfim, algumas pessoas aqui, a pouco eu cito mais outras pessoas. Só indo um pouco na história, Mourão,
Veja aqui que eu peguei. O poema visual mais antigo que se tem notícia é o Ovo, de Símias e Rod, 300 anos antes de Cristo. O poema do texto se distribuía em formato de ovo. Esse poema era uma espécie de caligrama, embora tal denominação ainda não existisse. E tem uma outra informação aqui que eu queria... que essa é bem conhecida, é contemporânea, em torno do concretismo, né? O Ferreira Goulart, ele saiu, ele abandonou o movimento concretista, digamos assim, por discordar da história de que o conceito de poesia não deveria ter necessariamente a linguagem verbal, né? Foi basicamente por isso, lógico, que outras razões, mas isso foi o cerne da questão, se bem que o concretismo em si ele não abre mão também da linguagem verbal, é uma poesia visual atrelada ao texto, né? É uma coisa bem atrelada ao texto. Então, é um tema que sempre traz polêmica e eu acho que vai ter sempre essa polêmica. Você falou aí de envolvimento com outras artes, né? E eu me lembrei dos saraus de poesia, né? Você coordena um sarau já há algum tempo, aí o Pólen, no Rio de Janeiro, e eu me lembro que, durante um tempo, eu coordenei um projeto lá em João Pessoa, chamado Literarte Musical, que a gente unia várias artes em torno da poesia, né? A ideia era fazer sarau, né? Mas a gente sabia que o sarau, pelo sarau, não ia atrair público. Era no bar, e o bar ia pagar cachê a gente, então o sarau pelo sarau não ia atrair público. O que a gente fez? A gente trouxe a música, né, que tem uma força muito grande em termos de apelo de mídia, e trouxemos o teatro. Então, os poemas, a gente sempre fazia uma homenagem a um poeta, e essa homenagem era em torno dos poemas. Aquele poeta homenageado, lógico, poemas que eram encenados no palco que a gente tinha, né, por atrizes que fizeram parceria conosco na época. E eu me lembro que já li várias vezes, eu acho que você também, Marcelo, muitos poetas questionando essa história, não, esse negócio de sarau, que o povo encena, que não sei o quê, isso não é poesia, isso mata a poesia e tal. Eu não penso assim, mas eu queria ver a tua opinião. O que é que você acha dessa visão, digamos, excludente de que poesia tem que ser só poesia? Então o cara tem que estar ali e recitar só o poema escrito do jeito que está. Ele não pode botar um cara com um violão no fundo, ele não pode botar uma atriz para encenar. Ora, tem tanto poema com carga dramática enorme, né? E você, de repente, não pode botar um ator, uma atriz para encenar, porque o poema tem que vir puro. Como é que você avalia essa forma de pensar de alguns poetas, que eu chamo de mais puristas, digamos assim? Eu acho o seguinte, existem saraus para todos os gostos e são vários formatos que são, às vezes, convenientes para determinar. Por exemplo, para mim, eu já experimentei tanta coisa com pólen, o pólen já teve formatos vários, e a gente pode classificar o sarau de diversas formas. O sarau show, que eu chamo, é o sarau que você bota um palco, que você tem que ter dinamismo, música, atrações, as pessoas conversam na plateia, a gente pede silêncio, mas em geral conversam, pede para conversar baixinho, mas conversam. E eu acho interessante esse tipo de sarau, porque tem pontos positivos e tem pontos negativos. Eu acho bacana o que eu vou, de repente, tentar fazer daqui a um tempo, de transformar o pólen num sarau intimista, que eu chamo. O sarau ou encontro poético, que é você pegar e fazer uma mesa e botar 5 a 10 poetas, no máximo, ali presentes, todos se escutando, todos lendo, todos sem aquela barulheira, sem ser bar, pode ser na casa de alguém, pode um encontro restrito, onde vamos discutir, falar poemas, mas falar sobre a história da literatura, trocar experiência ali, uma coisa mínima, intimista. Eu acho que todas essas experiências são válidas, todas essas experiências trazem riquezas, ensinamentos para a gente.
A divisão, a mistura das artes, eu acho que não atrapalha em nada, pelo contrário, o diálogo enriquece o poema que vai para o corpo é um poema diferente do poema que está no livro, porque um mesmo verso dito pela voz de um, dito pela voz de outro, pode ganhar nuances diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu interpreto Meu Pai, do Ivan Junqueira, que é um poema que eu adoro, e o Ivan Junqueira é um poeta que eu sou apaixonado, não é a mesma interpretação que o Ivan fez uma vez que eu vi na internet a voz dele gravada. Então, vou te dar um exemplo, por exemplo, o mesmo verso. Né? Isso mexe comigo, por isso que eu estou aqui contando para você isso. Porque foi uma descoberta que eu tive assim que me arrepiou, me impressionou. Por exemplo, um verso desse poema dele, específico, ele diz assim: eu vi meu pai nas franjas da neblina, eu vi, era ele sim, não quem eu vira um dia inútil seráfico no esquife. Oi, pode falar. Voltamos. Como o Ivan fala, é um jeito muito para dentro, é uma emoção contida para dentro. Eu vi. Porque no poema ele diz que viu o pai depois de morto, e como poeta, depois eu vim a descobrir na biografia dele, ele teve uma relação muito difícil com o pai. E eles fazem as pazes no poema. Ele cria, ele faz uma ficção dele encontrando com o pai, como se fosse um Hamlet, vendo o fantasma do pai, encontrando com esse fantasma e conversando e podendo um perdoar o outro depois do pai já ter morrido. E quando ele fala, eu vi, era ele sim. Não como eu vi um dia inútil e seráfico no esquife, ou seja, ali, massa morta ali, né? Então ele fala de um jeito para dentro. E quando eu fui fazer, e parece que ele ia no pólen, né? Ele estava para ir no pólen como artista convidado, e eu falei, poxa, vou decorar esse poema. E falei até para um poeta amigo meu, falei, que era amigo nosso, em conjunto, meu e do Ivan, e ele falou assim, então faz aí o poema para eu ver como é que você vai fazer para o Ivan. Aí eu fiz assim, nessa parte, né? Eu vi, era ele sim. Não quem eu vira um dia inútil seráfico no esquife. Então, assim, na minha interpretação, era uma coisa mais sanguínea, italiana, vinha a minha herança genética familiar, artística, de explosão. Naqueles versos, o mesmo verso, comigo era explosão, com o Ivan era intimista. Se você for parar para pensar, se eu interpreto vi, era ele sim, como quem diz, eu não estou maluco, eu vi, era meu pai, eu não estou enganado. A interpretação que alguém tem ao ver isso, imagino eu, seja, poxa, ele está desesperado querendo provar que ele viu o pai. Na do Ivan, você vê assim, vi, era ele sim. Então é aquela coisa da voz fraca, da voz que mergulha em si, a voz intimista e a voz triste e que diz, e você já leva a tua interpretação para outra direção. Você fala assim, pô, não, o cara está triste, o cara está chateado de ter visto o pai depois de morto naquela circunstância e ter só depois de morto ter se dirigido ao pai com aquele amor, com aquele carinho e recuperando coisas que em vida eles não conseguiram exercitar, trocar. Então, assim, eu me emociono ao falar disso porque é o mesmo verso, vi, era ele sim, não quem eu vira um dia. É o mesmíssimo verso, mas o corpo, a corporificação do poema muda o sentido do poema, muda o sentido do verso, se cantado de outra forma, se falado de outra maneira. Então, o corpo entra. Quando que eu saberia disso se não tivesse tido um sarau para me mostrar grandes artistas interpretando seus textos? Para você ter uma outra ideia, Linaldo, de como isso é interessante, foi no sarau que eu descobri o seguinte. Vou dar um exemplo. No Pólen. Às vezes a gente no Pólen tinha um artista lançando um livro naquela noite e o livro do cara não era tão bom. Mas eu e um amigo meu que está até presente aí, Zé Henrique Calazans, eu falava assim para o Zé, vamos dar tudo da gente para esse poema ser lindo lá na hora, a gente vai falar como se... E a gente não assim, botava caco, a gente não botava verso, a gente falava poema, mas falava com uma entrega tão grande aquele texto que as pessoas saíam comprando o livro. Não, vou comprar teu livro, muito bom. Quer dizer, um poema bem falado, modéstia à parte, naquelas noites a gente conseguia falar bem, eu, Zé Calazans, no Pólen. Um poema bem falado é traiçoeiro porque ele engana, parece que é um grandíssimo poema, parece que é um poema retumbante. E as pessoas, é chato ter que dizer isso, mas às vezes elas compravam um livro ruim, que no papel não funcionava, mas funcionava no corpo.
Às vezes existe o contrário também. Você já viu o Drummond falar os poemas dele, interpretar. A interpretação do Drummond, na meu ver, não gosto, pode ser que alguém não goste, mas é muito fraquinha. Então, grandíssimos poemas também podem ficar muito ruins se interpretados por maus atores. Então, quando que eu ia descobrir isso, ter essa riqueza de entender isso, se eu não tivesse num sarau, se eu não visse alguém interpretar um super poema Mas, do João Cabral, entende? É isso aonde eu quero chegar, quer dizer, não dá para dizer que o sarau é desnecessário, é antiquado, não vale a pena. Você não acha? Eu acho isso. porque você tem que ver também, Marcelo, que isso todo mundo sabe, o mesmo poema, o mesmo texto literário, de forma geral, ele adquire recepções diferentes de cada receptor. Então, você, de repente, você escreve um poema que para você é um poema de amor, de repente eu vou ler e eu vou entender como um poema melancólico, né? Então, se há essa mudança dentro da própria do mesmo poema, o poema escrito, sem alteração, sem incorporação de nenhuma outra arte, mas cada leitor, se for ler 10 leitores diferentes, cada um vai ter uma percepção diferente daquele poema. Imagine a partir do momento em que um artista incorpora isso, né? Eu estava até conversando, interessante, estava conversando agora à noite, há pouco, com o meu sobrinho que trabalha como capixa na Ibaçã, né? E ele falando que ele se sente mais à vontade quando o autor deixa ele livre para criar. Quando o autor diz, eu quero isso, aí vira uma camisa de força. Ele não cria, ele não é o artista, ele está só repassando o que o autor quis, ele não criou. Então, eu penso assim, né? O poema encenado, ele adquire uma outra forma, não apenas porque é encenado, mas porque, como você disse, ali entre o corpo, entre a respiração, né? Do mesmo, Entra a altura da voz, né? isso, o timbre, a forma de falar, os gestos, enfim, tudo. As E pausas também. as pausas dizem muito. Eu surgi para a poesia em João Pessoa, na Paraíba, com um grupo de poesia que se apresentava em bares e teatros em circuito alternativo. E eu tinha um poema na época, poema narcisista, que está no meu primeiro livro, que ele foi muito encenado em João Pessoa por diversos atores, né? Atores e atrizes. A Suzy Lopes, que é paraibana, atriz paraibana que vai estar tá entrando agora nessa novela das sete, foi uma das que encenou esse poema. E cada um que encena, encena de uma forma diferente, como você disse, porque é a forma como ele recebe, né? É mais ou menos isso que eu penso. Agora, eu queria que você falasse, já que a gente falou do Pólen, do Sarau Pólen, você falasse um pouco sobre a criação desse sarau, como é que ele funciona, enfim, dá uma divulgada no Pólen. O pólen agora, com a pandemia, houve uma parada. Eu cheguei a fazer 2 pólens online, virtuais, mas aí também vieram outros problemas de começar o doutorado e tudo, e aí eu dei uma parada até para reformular o conceito do sarau e tal. Pólen, eu gosto muito dessa experiência. Ela nasceu em 2008 como um sarau de rua, um sarau ali na Orla do Leme. Era eu, Eduardo Tornag, ator, né, que é o ator da Globo, Zé Calazans, que é um poeta que a gente gosta muito aqui no Rio de Janeiro, está para lançar o segundo livro dele, e o Antônio Gutmann também, que é um poeta que trabalha muito com poesia de humor. Então a gente queria no sarau, era um sarau de domingo à tarde, então logo eu comecei a ocupar, cada um foi ocupando um espaço nessa, nós 4, a gente foi começando a ver qual era a nossa zona de um espírito que fosse fácil de leitura para as pessoas. Uma outra coisa distintiva do Pólen quando começou era fazer muita piada, muita brincadeira, não respeitar, desacralizar mesmo, fazer uma linguagem nas propagandas de muita gíria, de muita. Passar essa noção de passar a cabeça que era um sarau de finalzinho da tarde caindo assim, o pôr do sol no
e também assim, o momento que o Pólen foi vivendo foi formatando ele, porque assim, eu sempre vivi o Pólen muito assim, pensando o que eu ia fazer com ele. E agora, como é que ele vai ser? Com que cara vai se apresentar? Que temáticas? Então ele nasceu assim, ele era outra coisa que ele era semanal. Sendo um sarau semanal, eu poderia experimentar temas muito doidos, porque se a gente desse errado numa edição, dá errado assim, atrair pouca gente, porque você falou, tocou numa restaurante, que no nosso caso a gente era o que eu acho que dava luz para a gente, apoiava a gente. Então, interessante cada vez mais público na época, porque eu, por exemplo, era um poeta desconhecido em 2008 no meio, então precisava me popularizar. O Zé Calazans também estava começando. O Eduardo não, o Eduardo era o cara mais famoso do grupo. E então, assim, havia interesses ali que formataram o sarau. Trazer muita gente era bom? Era, porque aí o quiosque vai ganhar, nós vamos ganhar em termos de público, de bombar, também tem essa coisa, né? Pô, o sarau tá bombando, vou lançar livro lá. Então atrai muita gente bacana. Atraiu os artistas, né? Jânio Duboc começou aí no Pólen, o Biafra começou aí no Pólen, um monte de artistas começou a querer cantar no Pólen. Então foi assim, a gente conseguiu formar um núcleo cultural e artístico muito interessante. Quando o Pólen foi para Lapa, que virou um sarau muito de recinto fechado, a gente começou a ficar um sarau muito político, de falar muito de política, e era um sarau mensal, eu não podia errar no tema. Então, se lá quando o sarau era semanal, na rua, e a gente podia ter o quiosque ajudando, se a gente errasse, era semanal. Se uma semana não deu muito público, na outra semana vai dar, eu vinha com um tema assim mais pop. Eu ia com amor, eu vinha com amizade. Então, por exemplo, para uma semana que eu quisesse experimentar um tema doido, por exemplo, Pólen piores poemas. Foi uma ideia que eu tive de que nem todo poeta escreve coisas legais. Aí eu falava assim, olha, traga o seu pior poema e fale o seu pior poema na noite de hoje. Então é um jeito sarrista, brincalhão, báquico, né, de mexer com as pessoas e dizer, ó, traz a sua porcaria, traz o seu lixo para cá e leia. E a gente descobria, muitas das vezes, que o cara, que um poeta achava que era um lixo, o poema dele, era um poema legal, um poema que dava para salvar. Teve um outro Pólen que a gente fez, Pólen letra de música. Traga uma letra de música para você falar como se fosse poema. Então eram exercícios que eu acabei propondo para as pessoas naquela época, porque eu podia errar na mão, era semanal. Se uma semana não trouxesse público, na outra eu vinha com um tema que era bem popular, bem popularzão, aí enchia, né? Para o que eu acho que não sair perdendo também. Já na Lapa eu fiquei meio restrito porque era mensal. Então, assim, o sarau foi se moldando com a época. Então, por exemplo, na Lapa a gente pegou a época da Marielle aquele caso da Marielle. Então, não teve como fugir de fazer um tema Brasil, sobre a política brasileira. Então, a gente fez Alice no País né? O Pólen no País Sem Maravilhas, que era uma sátira da Alice no País. Então, a gente começava a criar também arte dentro do sarau. O sarau virava muita arte, muito artístico, que a gente criava arte com o sarau e a partir do sarau e no sarau. Então, o sarau virava também um instrumento de aprendizado artístico e de propostas artísticas. Pô, vamos fazer uma letra de música virar poema? Pô, e se a gente falasse, se a gente trouxesse uma carta que escreveu para um amigo e falasse como se fosse poema? Então, assim, eram experiências talvez vanguardistas, não sei, interessantes, talvez não novas, não originais, mas exercícios bem interessantes. Agora, ficava naquela corda bamba. Tem que trazer gente? Tem que trazer gente. Mas nem sempre a proposta muito louca traz as pessoas para querer comprar a ideia. Então é difícil escolher como é que a gente formata o sarau. Né? Então, eu tenho uma pergunta aqui, um comentário aqui do Magalhães Oliveira, acho que é isso, o Magali Eu acho que é Magali. Oliveira, isso. Ele diz assim, grande Marcelo, bebe na fonte da Semana de Arte Moderna, poeta engajado e vanguardista. Eu acrescentaria nesse breve comentário dele, jogando já como uma pergunta para você, a gente está fazendo esse ano, agora em fevereiro, fez 100 anos da Semana de Arte Moderna, e um dos ícones da Semana de Arte Moderna é Oswald de Andrade, que, além de ter o poema Piada, tal, aquela coisa toda,
também teve o Manifesto Antropofagista, que era a história da gente absorver sob o nosso olhar o que vem de fora, né? Então, seria meio forçoso dizer que o Poememes, a proposta do Poememes, por exemplo, é uma coisa meio antropofágica em relação à internet, de você puxar a internet, você puxar as linguagens virtuais de hoje para dentro da poesia. Seria uma coisa meio antropofágica também, dentro dessa lógica do Oswald de Andrade e do movimento modernista da primeira fase. Ela é canibalista e antropofágica. Existe uma sutil diferença entre o canibalismo e a antropofagia em termos de literatura, né? O canibalismo ele deglute, engole e mistura, mas não digere, né? A antropofagia ela digere aquilo que engole. Então, assim, eu diria que o Poememes ele é canibalista porque ele come muitas influências da tradição literária, né? Ele as pessoas não gostam hoje em dia de rotular como pós-moderno. Eu ainda defendo o pós-moderno. Eu acho assim, dentro do meu projeto, desde Máquina Mundi, eu me entendo como um artista pós-moderno. Então, assim, eu não tenho, gosto, adoro colocar no caldeirão antropofágico meu, digestório, né? Tudo que veio antes, mas tudo que está agora acontecendo, né? Eu estou vendo muito assim o meme como um artefato, um objeto de comunicação veloz, rápido, visualmente atrativo e que instiga as pessoas a pensar ou a rirem pensarem ao mesmo tempo. Então, de fato, o espírito do Poememes bebe nessa fonte das vanguardas que precederam, né, tanto as vanguardas de fim do século XIX como o modernismo de 22. Então, assim como o tropicalismo coloca as guitarras dentro e misturam com a sanfona de Luiz Gonzaga, com as guitarras dos Beatles, eu acho que Poememes e a minha arte, ela hoje em dia não tem pudor algum de misturar as coisas mais híbridas e mais díspares e dissonantes e trazer para perto as duas para tentar dialogar ou encaixar as duas. E, por exemplo, no Máquina Mundi, isso já acontecia quando eu, por exemplo, fazia as minhas citações no Máquina Mundi para descrever o mundo contemporâneo, né? A problemática de Máquina Mundi, a central problemática, era falar sobre o mundo contemporâneo através do olhar frio da máquina, que me incomodava, que está me incomodando ainda até hoje. Mas Máquina Mundi era um olhar triste para, será que a gente vai cada vez ficar mais maquinal? As relações vão ficar cada vez mais diluídas, mais enfraquecidas pela máquina? Então eram questões que o livro abria ali e discutia. Mas o mais engraçado é que as minhas citações eram assim, Camões, os Beatles, Eleanor Rigby, tinha Camões, tinha Beatles, tinha Lacan, tinha Jung, tinha o Alexandre Guarnieri, que é um poeta amigo meu do meio. Então eu misturava os poetas com os sociólogos, com historiadores. Para mim, os campos dialogam e são necessários essa ciranda. Eu acho interessante. Por que apartar a poesia da discussão histórica, da discussão filosófica, da provocação filosófica? Por que poemênico? Porque meme só tem que ser divertido, né? Ele precisa ser reflexivo. Tem uns que são, né? A gente para pensar, ver um meme ali bolsonarista, um meme de esquerda, um meme provocativo, ele também me faz pensar, ele não só me faz rir, não é só um deboche. E também lembrar que o riso é cáustico, o riso, muitas das vezes, não sempre, mas muitas das vezes pode ser uma arma de crítica, de pensamento, de reflexão. Isso com certeza, né? Tá lá em O Nome da Rosa, de Humberto Eco, essa história do riso, da importância do riso, de certa forma, na humanidade, né? Na formação da humanidade. Daqui a pouco eu vou querer que você, antes da gente encerrar essa live, lançamento, que você leia ou recite alguns poememes do livro. Mas antes eu queria falar uma coisa que você abordou aí, eu achei interessante, porque eu vejo pouco isso nos poetas que estão em atividade hoje no Brasil. Você falou uma coisa chamada de projeto.
Você tem um projeto poético, digamos assim? A minha pergunta é nesse sentido, porque a impressão, isso não está dizendo que os livros são bons ou ruins, não. Mas a impressão que me passa é que a grande maioria dos poetas que surgem hoje no Brasil, e poetas, eu estou falando poetas masculino e feminino, não tem um projeto literário em si. Então é aquela coisa que vão surgindo livros, aí surge um tema naquela hora e tal, aquela coisa toda. Não tem aquela coisa direcionada desde o início. Não, eu quero fazer isso, isso, isso até o fim da minha produção literária. Claro, com aqui e acolá um desvio ou outro que sempre pode desviar, mas você tem uma ideia do que você quer. Você tem essa ideia do que você quer na tua construção literária como poeta? Já que você também tem outras atividades, como crítico, como organizador de eventos, mas falando especificamente do poeta. Sim, sim. Eu acho que a partir do momento que eu procurei fazer uma oficina literária, eu não era da área de poesia, eu era da área de história, eu era professor de história. Em 2010, o meu livro, em 2009, fim de 2009, Diário do Camalhão, o primeiro, ele foi lançado eu tendo feito uma oficina literária com um poeta que aqui no Rio a gente considera bastante, que é o Cairo Trindade, poeta dos anos 80, pertenceu ao movimento pornô, um poeta com propostas interessantes. Mas, assim, na medida em que eu acabei o meu primeiro livro, eu falei, eu preciso entrar nessa brincadeira para valer, eu preciso mergulhar nisso para entender esse brinquedo que eu estou me metendo a manipular. Então, eu acho assim, o poeta não precisa ser assim, tá? Não precisa o poeta ter que estudar, mas estudar ajuda demais. Dizer não preciso estudar, eu digo porque é relativo também. Você tem Patativa da Saré, que é um baita de um poeta e não estudou, ou pelo menos a educação formal, ou não fez cursos de literatura, ou pelo que me consta, ele teve pouca formação também escolar. Assim, para ter o sentimento, o dom poético, nascer poeta é importantíssimo, né? Ter um olhar diferenciado para o mundo, você ter uma sensibilidade, outra um primeiro passo, mas ter assim a noção, estudar cada vez mais, mergulhar, te leva, eu acho que para um projeto poético e te leva para um amadurecimento e te leva para um saber onde eu estou pisando, sabe? Então, assim, na medida em que eu lancei o primeiro livro, no segundo, do primeiro para o segundo, como ali entraram outros cursos na minha vida, outras oficinas que eu fiz, eu me senti mais dominador das ferramentas, né? Não só ferramentas gramaticais, ferramentas poéticas, mas ferramentas da história da literatura, do que veio antes, que veio depois, para não repetir coisas que já fizeram. Então, assim, ter noção do que está fazendo é muito importante. Conforme eu fui estudando, eu fui entendendo que poetas e escritores, por exemplo, Machado de Assis, era um crítico literário muito agudo antes de começar a brilhar como escritor. Ele estudou, leu seus contemporâneos e formulou para si um tipo de escrita que ele queria para si. Ele ficou sabedor, bom, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso outro. O Leminski foi um cara que estudou e criou para si um pensamento poético, o que ele queria, como ele imaginava a poesia, não só no momento em que ele estava vivendo, mas para as ânsias dele, o que era poesia. Então ele estava antenado, ele estava estudando, ele estudou a tradição, ele é cria do concretismo, mas ao mesmo tempo que era do concretismo, estava entusiasmado pela comunicação melhor dos marginais. Os marginais conseguiam chegar mais às massas do que os concretos. Então ele queria fundir comunicabilidade com técnica, não abrir. Daí ele tem uma obra que ele intitula, que sintetiza bem isso, que é Caprichos e Relaxos. Ele não queria abrir mão do capricho poético com as regras e até uma métrica, ou não a métrica, ou o verso livre, sabe? Ter noção disso, mas também, por outro lado, saber brincar com os limites de poder fazer um verso quebrado, não quebrado. Ou seja, ele queria poder chegar ao público também. Então, assim, eu acho que o poeta que tem uma noção maior da história da literatura, estuda sempre, consegue ter um projeto melhor, consegue pisar melhor no solo, mais seguro, assim, ele consegue. No meu caso, agora você perguntou sobre mim. Sim, eu tenho um projeto poético que eu repenso, que eu lancei antes,
Por exemplo, quando eu lancei o Máquina Mundi, eu falei, nossa, eu tenho uma nova ideia na cabeça, eu vou fazer um livro mais depressão do que foi o Máquina Mundi, porque em 2016 estava começando aquele negócio da Dilma sair a Dilma, entrar esses governos, né, de linha direitista. Então, assim, para mim, eu fiquei muito oprimido com aquilo, fiquei muito deprimido. Eu falei, eu vou fazer um canto triste, literário, poético. E aí Poememes vem no meio, eu falei, ótimo, ótimo, ótimo. E eu estava torcendo para que viesse um livro solar, um livro colorido, um livro cheio de luz, um livro que tem muita graça, muito humor. Então, assim, você parar e pensar assim, não, esse livro não é para agora, deixa, espera, esse projeto espera, vamos entrar com um agora que seja vanguardista, iluminado, cheio de luzes e de cores. Preciso de anticlímax, preciso desse livro. Esse livro é necessário, não só para a minha carreira, mas eu acho que para a sequência da minha obra como um todo. Então, esse domínio da obra, o domínio do que eu quero fazer, eu tenho muito nítido, mas graças a tudo que eu estudei, a tudo que eu penso, aos saraus que eu assisti, a todo esse exercício que não é só universitário, não é só teórico, é o exercício com os outros poetas. São vários e vários papos longuíssimos em telefone com amigos poetas, oficinas poéticas com grandes artistas que eu fiz, que eu tive a oportunidade de fazer. Então, todo esse conjunto de coisas vai me dando noções, e eu provocar um amigo meu pelo WhatsApp, aí fica aqueles longuíssimos áudios, Igor Fagundes, que está aí assistindo a gente troca, pergunta um ao outro coisas, e aí o Zé Calazans me fala. Esse convívio de poetas nossos, do nosso meio, importante. Tudo é importante para que o poeta se situe, pense, bom, eu vou por aqui, eu não vou por ali, e tenha uma noção de construção de obra. Eu acho que é importantíssimo essa coisa da construção da obra. Sim, inclusive você pode mudar o caminho, né, dessa construção depois de um tempo, mas é bom você, quer dizer, eu acho, é bom você já largar pensando, eu quero mais ou menos isso. Lógico que a maturidade, as novas experiências que a gente vai tendo, pode acabar levando a gente para outro caminho, né? Isso é natural Tem também. horas que a experiência te faz abandonar pensamentos e ideias que você tinha, falar, não, vou mudar. A própria trajetória do Ferreira Goulart é uma trajetória de Isso, muitas experimentações, até que ele fica só numa linguagem e tudo mais. isso, Tudo isso é válido. Eu acho que, assim, existe um projeto, existe, mas o projeto tem que ser aberto, né, flexível, desdobrável também. com certeza. Agora, Porque, por exemplo, Poememes já está me dando ideia para outro tipo de vanguarda que eu estou querendo fazer. E, assim, eu acho que uma obra puxa a outra, eu acho que uma obra tem sementes que vão germinar na outra obra. Então, Máquina Mundi já tinha poemas visuais, mas não tinha, eu não podia dar o passo que eu dei em Poememes. Era necessário mais vivência literária, mais vivência de vida mesmo, pessoa, eu mesmo, enquanto pessoa, e quanto artista, enquanto pensador de poesia, foi preciso para dar esse novo avanço no meu pensamento. Assim, eu não era capaz de dar esse salto ali em Máquina Mundi, mas Máquina Mundi foi um degrau importante para dali eu falar, pô, acho que dá para fazer poesia visual com outras tonalidades. Né? você falou mais cedo aqui nessa conversa da gente sobre uma criança que teria visto a capa do livro, achou interessante e tal. Só reforçando aqui para quem está nos acompanhando, apesar das ilustrações, de desenhos, enfim, o Poememes não é um livro infantil, não é um livro infanto-juvenil, ele é um livro para adultos, que, lógico, um poema ou outro a criança pode ler e pode gostar por conta da ludicidade que é natural à poesia, à linguagem poética. Então, eu queria que você lesse uns 3 ou 4 ou 5 poemas aí, já que são curtinhos, e dá para você ler mais de um aí. Pode ser? Olha, claro, e é legal a proposta de ler, mas assim, sem querer ser um cara chato. Na verdade, o Poememes, ele não se realiza se a gente não vê a imagem junto com a leitura, sabe? Se eu somente lê-lo, fica só o discursivo, sai o imagético, entende? Então, assim, não é que eu esteja negando ler, não. Vou ler aqui sim, com certeza. Mas, por exemplo, isso aconteceu durante o processo de fazer o livro. Tinha textos que não funcionavam bem como literatura só texto. Aquele texto, se fosse ter que publicar ele só um poema
como texto, eu não publicaria. Pô, isso está muito fraco, isso aí não... Mas com imagem, o texto ganhou força, sabe? Os dois se encaixaram e se complementaram e me fizeram ter coragem de, não, dá para publicar, ele ganhou força. Então, o que eu quero dizer com isso é que Poememe, na verdade, ele não dá para ser interpretado voz, porque se eu botar só voz, ele não se realiza, porque ele é voz e imagens, não se são tão amalgamados que eles eles não conseguem se separar, sabe? Senão não posso chamar de poememes. Então eu diria para você, sem querer ser chato, que eu vou ler os poemas que existem dentro de poememes, né? Quer ver um poema que dava para ser sem a imagem? A imagem é assim, né? Isso. Eu São, adoro, são pessoas, eu adoro esse né? poema. Mas, pois é, esse aqui não dava para viver. Eu acho que só texto não se realizava. Ó. Eu amo esse poememes aqui, ó. Eu acho ele muito bom como poema visual, como poememes. Mas eu vou ler o que não é. Aliás, eu não sei nem como ler esse aqui na forma do discurso, sabe? Talvez dê para ler amor, morreu. Quer dizer, fica um trocadilho puro e simples, né? Mas vamos lá, vamos um que dá para segurar sem ser poememes, né? Dá para falar como texto. Olha aqui, eu tenho... Assombrações. Diga. Quer sugerir algum? Eu ia ler aqui um que eu acho que passa sem a ilustração. Futuro. Pode dizer. Futuro. No fim do túnel vejo um clarão. É só um trem desgovernado vindo em nossa direção. Lógico que a ilustração amplia tal o alcance do poema, mas é um poema que ele se realiza só enquanto poesia também, sem a imagem, né? Mas pode ficar... Quer ver outro que se realiza sem imagem? Autômatos. Como de costume, é mais fácil e automático seguir o cardume. Sim. Mas a imagem, interessante que a imagem dá uma ampliação de... Quer dizer, na verdade, faz uma coisa que não é bem legal em poesia. Quer dizer, a imagem não é tão óbvia, né? É um cara que, no meio da multidão, se recusou a fazer a saudação nazista, em plena Alemanha da década de 30. Então, assim, dá uma condução. Se eu não botasse a imagem, ficava mais aberto e polissêmico o poema, né? Sim. Então, se eu só falar, né, como de costume, é mais fácil e automático seguir o cardume. Né? Mas a imagem conduz. Isso não é legal, sabe? Que depois de um tempo eu descobri que poememes não é para reduzir o sentido, é para ampliar o sentido polissêmico, né? Sim, com certeza. Por isso que eu estou te falando que é uma arte difícil, eu ainda estou tateando, porque nem sempre os poememes aqui que estão no livro se realizaram de forma satisfatória. Assim. Como são os primeiros da minha trajetória, alguns não deram tão certo. Outro que é bacana como texto... A Vilma Janes agradeceu aqui o envio do livro em PDF, você ainda enviou, porque você também fez essa campanha, né? Você fez uma divulgação e mandou em PDF de forma gratuita para quem pedisse, né? A Vilma Janes aqui, ela está agradecendo e elogiando pelo presente. Pode continuar. Foi legal que a gente pôde, quando foi o primeiro lançamento dele, foi ano passado, a gente pôde, de certa forma, inovar na forma, no conteúdo e também na distribuição. Era uma coisa que eu queria experimentar, distribuir gratuitamente para ver o que acontecia. E foi legal, porque foram 600 pessoas que pediram. Foi muito legal. Ótimo. Agora o pessoal está gostando dele físico. Vamos lá, autorresgate. Queimei velhas certezas, explodi antigos cárceres. Abri por fim meus braços. Mantenho comigo o vento, que é quem sustenta o voo dos pássaros. Maravilha. Mourão, a gente está chegando aqui ao fim do nosso tempo aqui, lembrando que hoje a gente está fazendo o lançamento do livro Poememes, do Marcelo Mourão. É um livro que reúne poemas com memes junto, né? E todo ilustrado, são todos os poemas vêm com ilustrações coloridas, o papel é papel pochê, papel de qualidade, o livro está belíssimo, está muito charmosinho o livro.
A gente está fazendo aqui o lançamento virtual, dizendo que o livro está à venda direto com o Marcelo, que é a melhor forma de comprar, porque ele já manda autografado, tudinho. Também está no site da Ribaçan e está em e-book na Amazon. Quem prefere essa forma de ler poesia através do Kindle, enfim, do computador, do celular ou do tablet, pode ir para a Amazon e comprar o livro lá, adquirir e baixar o livro. Agora é com você fala aí quais são os próximos passos do Poememos, se vai ter lançamento real, presencial aí no Rio de Janeiro, já que a pandemia está diminuindo um pouco, os governos já estão liberando eventos sem a obrigatoriedade de máscara, se tem alguma coisa programada, enfim, fica à vontade e aproveite e se despeça do seu público, dos seus leitores que lhe acompanharam aqui. Lembrando que essa entrevista, essa conversa, esse bate-papo fica gravado aqui no Instagram da Ribaçan e a qualquer momento a pessoa pode assistir de novo ou assistir pela primeira vez, quem não pôde assistir. Fica à vontade, Marcelo. Obrigado. Bacana. Obrigado pelo espaço que você abriu aqui nessa live para mim. Mais um espaço que você generosamente abriu para mim e me abraçou. Antes de eu falar sobre a questão de próximos lançamentos, futuros lançamentos, agradecer porque esse livro, essa proposta foi recusada por outras editoras e a Ribaçan foi corajosa ao abraçar uma proposta muito diferente e tem que ter mesmo uma coragem para editar um livro como esse, um livro difícil, um livro cheio de cores, um livro que até em termos financeiros ficaria inviável, mas se revelou um livro que não ficou inviável financeiramente, com o jeito que vocês deram, o tratamento que eu recebi de primeira, é uma excelente editora, com pessoas bastante humanas. Teve momentos ali que eu mesmo tive problemas, vocês contornaram os problemas com muito carinho, com muita paciência. Eu recomendo, quem quiser editar com a Ribaçan, gente, editem, porque assim, são pessoas que, mais do que editores, são amigos, viram amigos. Eu tive o privilégio de, antes de editar com o Linaldo, eu o admirar bastante e ter a sorte dele me admirar e a gente ter assim laços de amizade via Facebook. E agora ganhei um outro amigo, que é o Lenilson também, que me ajudou bastante em outros setores, em outros momentos. Então são dois caras assim fazendo suor pela literatura, botando obra mais bonita que a outra aí na praça, editando gente das mais diferentes dicções, diferentes artistas. E realmente esse livro aqui foi um livro que foi recusado, friso isso, porque tenho só que agradecer, sou muito grato à Ribaçan por ter apostado no meu trabalho, apostado nessa proposta e ter levado comigo com coragem, com amizade, com simpatia, sabe? Não estou assim jogando esse confete à toa, não sou disso, mas sou uma pessoa que sou muito emocional e gosto muito de ser grato a quem realmente nos ampara. E a editora não foi só uma editora que me tratou de uma forma, como muitas, de uma forma fria e profissional, e está aqui o livro. Não, foram pessoas que conversaram comigo, trocaram e-mails, trocaram mensagem de WhatsApp, com paciência, com amizade, com carinho, com respeito pela obra. Então, eu sou muito, 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 muito grato pelo tratamento da editora, pela essa parceria que a gente está formando. Vocês, com todo carinho, também botaram meu livro na Amazon, transportaram ele para uma linguagem do e-book, todo especial, deu trabalho, eu sei o quanto eu dei trabalho a vocês, e agora, no futuro, quem sabe a gente poder também concorrer aí nos concursos aí, é uma coisa que eu estou interessado, estou afim, e eu sei que vocês não param no sentido da gente, no sentido de ser uma coisa comercial, não, são pessoas que dão apoio, que não só gostam da gente enquanto pessoa, mas gostam da gente enquanto artista e gosta de ajudar a literatura brasileira a continuar o seu processo de desenvolvimento. Eu acho que eu vejo a Ribaçan como uma editora séria, pequena, séria, mas que vai crescer mais ainda e que tem cada vez mais conquistado novos autores
não é à toa, porque é um trabalho muito sério, muito fraterno, muito caloroso, muito amigo. Então, sou muito, muito, muito grato a vocês. E, fora isso, dizer que vão haver, assim, lançamentos presenciais, mas um pouco mais para frente, em junho, porque ainda tenho receio, porque as médias de morte ainda estão na casa dos 200 a 400 mortes, e eu sou filho único de uma mãe, que eu só tenho minha mãe, então fico muito medo de transmitir o vírus a ela. Se eu fosse sozinho, eu ficaria mais ousado, ficaria mais atrevido, mas tenho muito medo de trazer o vírus e depois ficar com sentimento de culpa, dela ter adoecido ou coisa assim. Então, para mim, o meu amor pela minha mãe vem em primeiro lugar do que o meu livro. Minha mãe tem todos os meus livros, minha mãe está ali. Esse livro é dedicado para minha mãe. Eu já prometi a ela que, mesmo ela não estando mais comigo, vai continuar. Meu livro é para minha mãe. Então, minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida. Então, não tem como eu chegar e falar, vou lançar o livro. Então, sou neurótico, sou paranoico, sou neurótico, sou paranoico. Mas é por amor e porque ainda acho que não é. A pandemia ainda não está finalizada. Acho que há aí um processo de. As pessoas estão cansadas de live, estão cansadas de muita coisa, então estão querendo que a pandemia acabe, mas a pandemia, na minha cabeça, eu acho que ainda falta um pedacinho para ela terminar. Vamos aguardar mais um pouco e tudo tem seu tempo, sua hora, como diz o Eclesiastes bíblico, né? Eu gosto muito de ler a Bíblia. Ela tem muita coisa a nos ensinar também. Obrigado, Linaldo. Valeu. Desculpe aí a fala longa. Eu que agradeço e entendo você, porque também tenho uma mãe e também passo por isso também, igual você, que é a pessoa... Máscara sempre. A É, máscara continua. não é? Continua, né? Com certeza. Vamos embora. Então, parabéns para você, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e que o Poememes voe bem muito, como as asas da Ribação. Vamos embora. Um grande abraço e obrigado. Vamos junto, querido. Vamos junto, vamos junto.